Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou dando continuidade no nosso assunto da semana passada. Na sexta-feira, eu postei um vídeo onde vários amigos pediram para que eu continuasse falando desse assunto para os jovens. Então eu convido aqui você não somente assistir, se você é pai ou se você é parente de algum adolescente que busca o primeiro emprego, eu vou pedir para que você também compartilhe com eles esse vídeo, tá? E faça com que ele nos siga nas redes sociais, nos siga no YouTube, que aqui eu vou constantemente estar postando alguma coisa relacionado ao primeiro emprego, àquele profissional que já está no primeiro emprego ou no segundo, uma palavra amiga, um conteúdo motivacional que vai fazer com que você olhe, você ou jovem, não importa quem seja, olhe o seu trabalho de maneira diferente. Poucas pessoas sabem, mas eu já palestro semanalmente para os meus colaboradores, que são na faixa de 30 funcionários. Eu faço um café da manhã especial para eles e todas as segundas-feiras a gente fala sobre um assunto. Vou aqui destacar dois grandes administradores e filósofos que a gente se baseia muito no material deles para essas palestras semanais. Um deles é o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella e o outro é o palestrante Ivan Maia. Então, se você tem interesse em começar agora a mudar a cabeça do jovem, daquele menino que fica só jogando videogame, fica só nas redes sociais, comece a apresentar para eles conteúdos, primeiramente do professor Mário Sérgio Cortella, né? Procura aí no YouTube, você vai achar o canal dele e uma penca de materiais importantíssimos. É bom sempre dar uma filtrada para que você consiga atingir os seus objetivos em determinado assunto que você quer levar ao jovem. E o outro é o Ivan Maia, que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas que é um cara que ele chega na veia da gente, sabe? Dói no coração, muitas palavras, mas que é o que o ser humano precisa para sair da zona de conforto, tá? O vídeo é de uma pessoa chamada Rossandro Klinjay, tá? E ele fala, ele conta uma história sobre um menor que gostaria de ir para uma festa, uma micareta e a mãe não queria deixar, etc e tal. Eu vou deixar o link desse vídeo, eu vou deixar nos comentários. Se você tiver interesse em saber do que se trata, você primeiro assiste esse vídeo e depois você vai entender do que eu estou falando aqui. Mas enfim, primeiramente, o que eu anotei aqui, eu acho interessantíssimo a gente conversar, é sobre a maioridade dos filhos. Qual é o pensamento de um jovem hoje sobre a maioridade? Ele está aguardando chegar aos 18 anos para acabar aquela dor de cabeça dos pais travarem ele, não deixar ele ir para festa, não deixar ele sair e voltar a hora que quer. No entanto, se ele soubesse que isso é uma das coisas menores que pode acontecer na vida e que a gente deve se preocupar. Maioridade penal, ela não muda nada, principalmente se o pai e a mãe tiver a rédea da situação, tiver a rédea de uma educação. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, eu tenho um filho com 17 anos e que até o momento não mudou nada, né? E eu tenho certeza absoluta que ele não está esperando fazer 18 anos para ter toda a liberdade. Até porque lá em casa quem continua pagando as contas sou eu. Então o que eu procuro dizer? Lá no vídeo do Rossandro diz a mesma coisa, né? Enquanto você estiver morando nessa casa, debaixo desse teto, sobre as minhas leis, você precisa respeitar. E não é porque a gente vai passar por isso que precisa ser grosso, precisa ser mal educado com o filho, não. Basta você, de uma maneira sutil, mostrar para ele que fazer 18 anos não vai mudar. Ele não vai ficar rico, não vai ficar milionário, não vai conseguir se mudar para outra casa sem ter uma carreira profissional e simplesmente abandonar porque você tem as suas leis. Não é assim que funciona. Eu acho que a primeira coisa que o pai tem que mostrar para ele é assim, ó, você terá total liberdade que você precisa a partir do momento que você já está se mantendo, já está pronto para, poxa, agora eu vou ter a minha casa, eu já me formei, eu já tenho um emprego bom que eu estou encaminhado, talvez eu não esteja com o melhor emprego, mas estou apto a formar a minha família, né? E é engraçado que quando a gente chega nesse ponto, a maioria dos jovens às vezes prematuramente casam, né? Eu sou um desses.
casam e depois acham assim, nossa, ganhei minha liberdade. Mas chega os finais de semana não sai de dentro da casa dos pais. O que era um mártir para a pessoa, ai, não aguento ficar perto dos meus pais, chega após o casamento, é o maior prazer que a gente tem é visitar os pais, é fazer um almoço em família, fazer um churrasco, é estar perto do pai e da mãe. Então, o que eu posso dizer para esses jovens é assim, ó, não se iluda, porque quanto mais longe a gente está dos pais, maior é a nossa necessidade, o nosso coração bate mais forte e a gente quer estar próximo deles. Será que os pais precisam do amor dos filhos? Olha, gente, eu posso dizer para vocês que sim, mas eu digo que o respeito e a admiração vêm antes do amor. Os pais precisam primeiro te admirar, né, para que ele tenha necessidade do teu amor. Isso, o amor é como se fosse, inclusive nesse vídeo diz, né, que o amor ele só vem com a maturidade. É uma escolha. Eu escolhi amar os meus filhos, certo? Agora, é preciso que isso venha carregado com uma bagagem muito maior, né? Que é o respeito e a admiração que a gente precisa ter por eles. E eles precisam ter pela gente também, tá? Será que vale a pena medir força com os pais? Cara, é engraçado que o Rossandro mostra contando uma história lá, ele fala o seguinte, que o adolescente ele ficou bravo com a mãe, porque a mãe não deixou ele sair, e ele ficou 7 dias sem falar com a mãe. E a mãe simplesmente fez o quê? Ficou 30 dias sem falar com ele. Cara, lá na minha casa com a dona Olinda era da mesma forma. Nunca de. Eu sou um cara assim, ó, de um temperamento muito forte, uma pessoa difícil. E para minha tristeza, eu puxei para ela, porque foi ela que trouxe esse gene em mim. Então, nesse sentido, nunca valeu a pena, desde adolescente, medir força com a minha mãe. Se eu ficasse 7 dias sem falar com ela, ela ficava 30, 60. Se precisasse ficar um ano sem falar comigo, ela ficava um ano. E para ela estava tranquilo. Por quê? Porque ela não precisa do meu amor. Ela precisa do meu respeito e da minha admiração. O amor ele vem, né? Depois que a gente já está adulto, quando a mãe já conseguiu cumprir o seu dever, que é fazer de você um cidadão, talvez um profissional para uma grande empresa, uma pessoa que respeita as leis e que não sai fazendo besteira, né, a partir do momento que tem a sua liberdade. E o amor, ele é a soma de tudo isso. Hoje eu cultivo o amor da minha mãe de uma forma que eu não consigo ficar longe dela. É o contrário, pelo menos uma ou duas, 3 vezes por semana eu tenho que estar na casa dela ou ela na minha casa. Por quê? Porque eu consegui fazer com que ela me admire como pessoa. E isso é fantástico. Você receber a admiração dos pais, eles te respeitarem, propagarem para as pessoas que eles conhecem que eles têm orgulho de você, não tem coisa melhor. E isso é o que o meu filho mais velho, o Leonan, vem fazendo comigo também. Desde que ele começou a trabalhar na empresa comigo lá, né? Vinha caminhando com seus estudos, chegou o momento de trabalhar. Não arreguei, não. Ah, vai só estudar. Não, amigo. Acho que a gente tem que ter um mix de duas coisas. Uma é o conhecimento acadêmico, onde a gente vai ter bagagem intelectual, conhecer de matemática, conhecer de línguas, né? Conhecer um pouco da nossa geografia, biologia, etc. Mas a experiência profissional, o que uma empresa pode trazer de bagagem para a sua vida, não vai ser sala de aula que vai trazer isso para você. Eu tenho no meu curso acadêmico, eu fiz a faculdade de administração com ênfase em marketing. E olha, eu tenho lembrança de grandes professores, entre eles o professor que ainda vejo ele volta e meia, virou um amigo pessoal, o professor Laertes Ville. Quem mais? A professora Renata, é uma pessoa sensacional também. O professor, ai, ai, fugiu o nome dele, Márcio Oricoli, que era funcionário do Banco do Brasil. Cara, e assim, tantos outros que eu vou esquecer o nome deles aqui agora, mas que são pessoas sensacionais. Um professor que não me deu aula lá na Faculdade das Indústrias, mas virou amigo pessoal e depois meu advogado, o professor João Carlos Holandec, é uma pessoa sensacional também. Voltando um pouquinho no tempo, a professora que me deu aula na sétima, oitava série, professora Ana, é uma pessoa sensacional também. Então, assim,
O que, que eu quero dividir com vocês? Que lá na sala de aula, muito mais do que aquele conteúdo que vocês estão vendo diariamente, aquilo que as experiências que esses professores trazem de vida para você, elas valem, olha, às vezes, em determinado momento da tua vida acadêmica, vale mais do que aquele conteúdo que está no livro lá que o professor está ensinando para você. O maior erro hoje dos pais é perguntar ao filho: Você me ama? E, inseguro, ainda perguntar: Você ama mais o papai ou ama mais a mamãe? Gente, olha, aqui esse assunto é para os pais, né? Você pare e pense o que a gente faz com os nossos filhos hoje fazendo essa pergunta. Nós mostramos para eles total fragilidade. Poxa, mas se o meu pai e minha mãe estão perguntando se eu amo eles ou não, poxa, isso pode ser uma ferramenta para que eu passe, de alguma forma, a tentar arrancar alguma coisa deles, ó, desde o pequenininho, lá com 3 anos, eu quero um doce, eu quero alguma coisa, até o cara com 10, 11, 12, 13, 14 anos. Então, eles sentem a nossa fragilidade. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, e que estou me policiando para mudar isso também, é tirar isso da minha vida. O pai não tem que perguntar para o filho se o filho ama o pai, né? O pai tem que mostrar respeito, impor a educação e muitas vezes com o coração apertado dizer um não, né? Ou simplesmente fechar a cara para um desejo, um pedido do filho, que vai ser muito dolorido você dizer, falar o não, mas é um não que vai fazer com que aquela pessoa cresça, dê um desafio para que ela conquiste aquilo. E não chegue todos os dias com um docinho na mão da criança. Ou algo que agrade o adolescente. Eu acho que você mostrar o caminho, né? Você dar a ferramenta de pesca para o adolescente ou para a criança é muito mais valioso e vai dar muito mais resultado positivo do que você chegar com o peixe lá prontinho, limpinho, para o cara simplesmente chegar e fritar e comer. Então é um exemplo muito simples, muito humilde, mas diz toda a verdade. Eu lembro que eu vi um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella falando exatamente sobre uma das ações que a gente tem. Hoje é muito comum o pai e a mãe, filho, vamos no shopping, vamos dar uma passeada? Você chega com a criança na mesa do shopping e fala assim, o que você quer comer, meu filho? Cara, como assim? O que você quer comer? O pai e a mãe têm que entender, tem que conhecer o paladar da criança, tem que impor. Meu filho, olha, hoje vai ser isso aqui, por mais que seja batata frita que ele mais ame, né? Mas a gente tem que passar a pensar de forma diferente. Algumas escolhas que você dá para a criança ou para o adolescente, você faz com que ele vá muito precocemente já tomando esse tipo de decisões aqui e não seguindo as regras que você precisa impor ao longo desse caminho. Nossos pais e nossos avós faziam isso? Perguntavam se a gente ama eles, né? Ou perguntavam, meu filho, meu netinho, o que você quer comer hoje? A maioria deles não, né? Poxa, eu não sei se todos aqui, mas a maioria de nós, a gente vem de classe social baixa, né? Está mudando de classe social aos pouquinhos, conquistando um pouquinho a cada dia que se passa. E essa mudança de classe social faz com que é, é, tenhamos que ter uma base totalmente diferente, né? É, é, entender que o pai tem muitas vezes só aquilo para nos oferecer. Olha o perigo que você passa. Você está sempre dando uma escolha para teu filho na hora de sentar na mesa para comer e o momento da dificuldade. E o dia que, por exemplo, não tiver uma carne especial para comer na janta, mas tem ali um franguinho que você fez com todo carinho, né, com uma batatinha cozida, coisa mais gostosa. E aí você deu tanto tempo a escolha para o filho que vai chegar aquele momento e ele vai falar assim: não, eu não como isso, eu quero aquilo. E aí, como é que faz? E aí dói mais ainda o coração da gente de você, naquele momento, às vezes por uma dificuldade financeira, não poder estar oferecendo aquilo. Mas foi nós mesmos que criamos os monstrinhos. Então, está na hora da gente rever esses pontos e já desde pequeno começar dando as opções. Quero dizer para vocês o seguinte, Leandro, qual é o teu objetivo com esses vídeos? Olha, a minha empresa, o mercado que nós atuamos, que é de administração de ativos e de recuperação de crédito,
Olha, esse mercado ele é muito carente de mão de obra. E hoje existem muitos jovens carentes de uma oportunidade de trabalho. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: saia desse mundinho do seu bairro aí. Existem muitas oportunidades para você, jovem, nos grandes mercados, nas grandes cidades ou até na tua própria cidade. Existe oportunidade sim para você mudar a sua vida, para você não ficar dependendo do dinheiro do seu pai e da sua mãe. E melhor do que isso, você se tornar um profissional qualificado e falar assim: eu sou isso, eu sou aquilo, e se preparar, porque o pai e a mãe não vai estar na sua vida para o resto da vida. Eles têm o tempo deles. Em algum momento você vai precisar assumir o lugar de pai e ser pai dos seus filhos. E muitas vezes nós viramos pais dos nossos pais, porque eles vão envelhecer e da mesma maneira que cuidaram da gente, nós precisaremos cuidar deles. Então se prepare para isso. E você acha que passar a vida inteira nesse sofá sentado aí, sem ter uma ocupação, sem buscar o teu futuro, você vai conseguir proporcionar uma boa vida para os seus filhos, ou antes disso, uma boa vida para você. Aí depois, uma boa vida para os seus filhos e amanhã ou depois ainda acolher os seus pais que podem ter uma dificuldade financeira e precisar de você na velhice? Pense nisso. Eu convido você a a clicar ali gostou ou não gostou sobre o vídeo e mais do que isso, acompanhe a gente aí no YouTube. Eu me comprometo com vocês a semanalmente estar trazendo sempre um novo conteúdo, um novo vídeo aqui que vai somar para a carreira desses jovens, ok? Aos pouquinhos eu quero trazer também conteúdos que eu palestro lá para minha equipe, que já é para profissionais que já estão no mercado de trabalho e que muitas vezes caem na miopia empresarial e não dão valor nas coisas que conquistaram até agora. Em outro momento a gente fala sobre esse assunto. Um beijo, um abraço para vocês e daqui a pouco esse conteúdo no YouTube.